Voltando de férias, galera, agora é pra valer, abastecendo o canal com mais vídeos pro aprendizado, pra ajudar vocês, pra ajudar todo mundo aí que tá querendo aprender de fato algoritmo, inteligência artificial. Só parando pra agradecer um pouquinho os comentários, os likes, as parabenizações, as perguntas. Muito legal de ver a repercussão do meu canal, de verdade eu não esperava. Alguns vídeos bateram 5, 6 mil views. Óbvio que eu acho isso incrível, porque quanto para mais gente chegar, mais gente começa nessa área, que é incrível, que é muito interessante, e tem ela hoje também nesse vídeo. Já vou fazer meu jabá aqui, compartilha, manda pro amigo, principalmente manda no grupo da faculdade. Eu sei que tem gente que está se interessando por isso, começando a pensar num TCC, pode ser um caminho legal. Isso aqui tem áreas muito aplicáveis e muito interessantes para a gente desbravar. Então vamos junto, porque eu tenho certeza que você vai gostar dessa aula, que envolve um pouquinho da IA tradicional, da IA mais clássica, com o uso de IA generativa. A gente vai usar GPT aqui, para, adivinha só, pessoal, quem não lembra do teste de QI de Einstein? Isso aqui é uma memória afetiva que se desbloqueia para mim, porque eu lembro de ter brincado com esse teste com 14 anos lá. Passei o dia na escola sem estudar, fazendo só o teste. Saí da escola, corri, peguei o computador, joguei a solução que eu tinha achado. E sim, eu tinha conseguido fazer. Cara, aquilo foi tão legal. Principalmente por uma fala que eu não acredito muito, que cerca de 2% da população consegue fazer esse teste. Eu acho que esse teste ele é algo que diz muito mais sobre como estamos ensinando lógica do que de fato inteligência, né? Hoje, com certeza, mais pessoas conseguem resolver, principalmente pelos caminhos das pedras, das condições lógicas que a gente vê em muitos cursos, principalmente na área de exatas. Então, prova que a lógica, ela estrutura o raciocínio, a lógica é essencial. Tem aí, então, uma frase do Einstein para a gente começar: faça as coisas o mais simples que puder, porém, não as mais simples. Com base nesta frase, nesse teste, pessoal, não estou aqui para ensiná-los a resolver esse teste na mão, no papel, na caneta. Estamos aqui para usar a IA tradicional com a IA generativa, batendo as duas ali, uma programando a outra, para que elas resolvam esse teste para a gente. A gente vai ser o arquiteto de uma IA resolvendo esse teste. Para quem não lembra, eu vou fazer aqui um review. 5 casas com determinada cor, nacionalidade, bebida, cigarro e animal. Com base nas dicas, você tem que montar. Então, quando a gente vem, por exemplo, para a dica 9, o norueguês vive na primeira casa, você viria aqui, nacionalidade norueguês, primeira casa, né? E tem algumas restrições, e é aqui que eu começo a entrar no conteúdo, tem algumas pegadinhas, porque às vezes as coisas não são tão claras e você tem que criar umas condicionais na sua cabeça para você conseguir resolver, tá? Então, tudo aquilo que a gente joga em forma lógica, agora a gente vai colocar uma máquina para fazer. E antes da gente fazer um com GPT, eu vou mostrar exatamente a IA tradicional que a gente tem para resolver esse tipo de teste. E aqui eu já entro no nosso primeiro conteúdo da aula, pessoal. Nós temos aqui uma programação chamada programação de restrições ou Constraint Programming. Esse tipo de programação, pessoal, envolve um modelo que vai absorver 3 campos: as variáveis, os valores de domínio e as restrições propriamente ditas. Com um motor que a gente chama de solver, né, e aí a gente lembra lá da pesquisa operacional, né, é exatamente esse campo, onde ele vai tentar otimizar as variáveis junto com as suas restrições para criar a solução. Então nós temos 3 partes no modelo de programação com restrições. Nós modelamos as variáveis, os domínios e as restrições, colocamos em um solver e obtemos as soluções viáveis, as soluções possíveis desse tipo de problema. Tudo isso funciona, pessoal, num modelo sim de inteligência artificial, né? A gente tem aí vários modelos de solvers que vêm da era pré-deep learning, tá? Um deles, por exemplo, que a gente vai usar aqui é o Backentrack. E falando diretamente em onde se aplica esse tipo de programação, são em problemas que nós temos regras e restrições para certas condições. Então, nós só podemos resolver um problema quando existe uma resposta certa.
Quando isso acontecer, a programação baseada em restrições vai ser a abordagem ideal. Quando a gente fala da área de dados, ela tem vários modelos, ela tem várias aplicações e é importante a gente sempre estar tateando ali, porque uma coisa com certeza está ligada na outra. Tá? Então vou voltar aqui em cima, porque eu peguei as regras desse jogo e coloquei numa string Python aqui. Tá? São as regras que nós temos do jogo. E em seguida, agora, nós vamos começar a fazer a modelagem via abordagem de programação com restrição. No caso do Python, pessoal, nós não precisamos de inicializar as variáveis, porque Python é dinâmico. Porém, para ficar um pouco mais estruturado, eu vou colocar as listas de elementos, de entidades respectivas a cada uma das características: cor, nacionalidade, bebida, cigarro e animais. Nesse ponto, pessoal, a tarefa nossa como humanos, por isso que o nome do exemplo é manual, teremos que vir aqui e perceber que uma das cores é verde, outra é branca, outra é amarela, outra é azul, enfim. Manualmente nós inserimos aqui cada uma das entidades. Bom, o próximo passo, pessoal, é entender como funciona esse motorzinho daqui. Eu não consigo entrar em detalhes nessa aula, que já vai ficar grande com certeza, explicando até a GPT, mas o cérebro, né, a inteligência artificial que vai fazer o consumo dessas restrições variáveis para poder entender quais são as soluções viáveis, precisa partir de um algoritmo. O que nós utilizaremos nessa aula vai ser o algoritmo recursivo de backing track. Olha que interessante quando nós temos um problema de uma matriz, onde nós precisamos de entender qual é a disposição ideal, a única disposição correta entre vários pontos de dados. Quando nós temos uma possibilidade, por exemplo, aqui no primeiro índice, na primeira coluna, a gente tem restrições, por exemplo, de não poder estar próximo um do outro. Então, o algoritmo ele vai perceber que soluções cujos vizinhos são uma casa imediatamente próximas, ele não pode ter como solução. E nisso vai se tornando viável, num exemplo de regra, onde você tem que ter pelo menos um espaço entre eles, e isso torna viável outras soluções. E ao passo que, quando começa a se analisar qual é a viabilidade, ele vai descartando, e é por isso o nome backing track, porque ele tem a capacidade de perceber aonde está uma regra não viável e voltar, para posteriormente avaliar novos nós e sua viabilidade. Nesse exemplo aqui, ele poderia ter percorrido todo esse lado aqui, percebido que não deu, voltado, vindo para cá. Aí do lado direito ele começou, percebeu que não deu, inseriu mais um nó aqui, percebeu que foi possível e, enfim, checando as 3 últimas soluções candidatas, ele percebeu que apenas uma era viável, dispondo os pontos dessa forma. Esse tipo de algoritmo ele é muito bom para jogos, por exemplo, jogo da velha, jogo da cobrinha, xadrez. Essa é a nossa solução de backing track, esse é o nosso motor solver que nós usaremos aqui. É importante, pessoal, entender esse cara aqui, porque é a IA tradicional e é aplicável ainda em vários projetos aí. Nem tudo precisa de ser resolvido com Deep Learning hoje. Bom, então o que a gente vai fazer agora, pessoal? Nós entendemos que nós temos um solver, só que para isso a gente vai usar um motor pronto, um pacote em Python chamado Python Constraint. Vamos instalar aqui e instanciar o nosso modelo do tipo problem. A primeira coisa que nós temos que fazer é colocar neste problema quais são os critérios, as variáveis que ele vai utilizar, ou seja, o conjunto de possibilidades que ele pode mexer e as restrições. Critérios disponíveis, ou seja, as cores, nacionalidades, bebidas, cigarros e animais. E agora a gente vai embutir isso no motor, pessoal, com o nosso add variables, onde nós vamos adicionar as listas concatenadas dos critérios com uma lista indicando as posições das casas, casa 1, casa 2, 3, 4, 5. Esses conjuntos de variáveis, pessoal, faz parte do nosso problema. Tá? O fato de ser concatenado aqui é porque este é o nosso universo de possibilidades. Tá? Professor, mas
juntando tudo, não vai confundir o modelo? O modelo ele vai em cima das restrições para resolver esse tipo de problema. Então aqui no momento você só está passando quais são os critérios, qual é o conjunto candidato que ele pode trabalhar. Os critérios não vão se bagunçar porque a gente coloca restrições. E as restrições ela vem em um método chamado Edge Constraint desse problema. E aqui que é interessante, porque olha só, dentre várias possibilidades de restrições que nós temos o All Different Constraint. O que significa isso? Significa que para cada uma das casas, das variáveis que nós colocamos, nós precisamos de ter uma e apenas uma cor. E assim sucessivamente para todas as outras listas. Ou seja, nós temos que ter para cada casa apenas uma cor, uma nacionalidade, bebida, cigarro e animais. Então, esse é o nosso primeiro conjunto de restrições que o nosso modelo vai começar a usar para criar as possibilidades. O próximo passo é a gente saber qual é o solver que ele está usando, porque também na documentação tem outros tipos de solver que podem ser mais explícitos, mais aplicáveis para um problema ou outro. Nesse caso, conforme eu falei, a gente está usando o solver de backing track. O jogo agora, nós que estamos programando, é adicionar as restrições que estão nas regras. Por exemplo, quando ele diz, aqui em cima, o inglês vive na casa vermelha, nós temos que fazer uma regra onde o inglês precisa de estar na mesma casa cuja cor seja vermelha. Nomeando assim, X e Y são as duas entidades, certo? X precisa de estar na mesma casa de Y. Como que nós fazemos isso no nosso solver? A primeira coisa é a gente fazer um Edge Constraint. Até aqui, tranquilo. Como que a gente vai comparar que os dois precisam de pertencer, pessoal, à mesma entidade? Quando a gente diz que um e apenas um precisa de pertencer a uma mesma casa, basta que eu diga que X, a entidade da esquerda, precisa de estar na mesma variável da entidade Y, da direita. Para isso, a gente pode utilizar um lambda que retorne exatamente essa restrição. Ou seja, eu vou imputar como restrição no meu modelo, além dessas, uma restrição aonde este X seja igual a Y, respectivo à mesma casa que ele for inserido, que eu ainda não sei qual é, mas o modelo vai adicionando isso como restrição, e à medida que os campos de possibilidade vão se afunilando, ele vai entendendo qual é o nó que é viável para satisfazer essa restrição. Beleza? Se a gente entendeu exatamente esse passo, pessoal, a gente já tem aqui um trabalho um pouco maçante, que é ficar extraindo fatos de lá. Por exemplo, o sueco tem cachorros como animal de estimação. E aí a gente vem e fala que o sueco tem que pertencer à mesma restrição do cachorro, que também é uma entidade. Tá? E isso se repete, viu, pessoal, para onde a gente estiver ligando uma entidade com outra. Então, vou repetir aqui nas outras regras. Ó, vou copiar aqui para ficar mais fácil para a gente poder extrair essas regras. Até aqui, tranquilo, né, pessoal? Reparem que quem vive na casa verde bebe café, ou seja, de novo, verde e café tem que pertencer à mesma variável dada esta restrição. Olha que interessante agora, pessoal, quando a gente percebe uma noção posicional, tá? A casa verde fica ao lado esquerdo da casa branca. Então agora já não é uma restrição conjunta, mas sim de localização também. Considerando, pessoal, que nós temos o lado esquerdo necessário para ser a casa verde e o lado direito a casa branca, nós podemos fazer uma restrição com base na diferença da localização do índice da casa.
Por exemplo, se a casa verde for a 2, a próxima casa seguinte com certeza será a branca, ou seja, a diferença entre elas será de 1. Com isso mentalizado, com isso no papel, a gente coloca isso nas regras, adicionando uma restrição, subtraindo o x do y, ou seja, do índice da casa onde está verde, do índice da casa onde está branca, e ela tem que ser positiva 1. Por quê? Para indicar que a casa da direita é a casa branca. Lembrando, pessoal, por que a gente está usando o lambda aqui? Porque essas funções, elas são executadas em tempo de solving, em tempo de problema. Então, na verdade, a gente está configurando funções para que o modelo minimize ou maximize a solução. Tá? Nesse caso, maximizar, encontrar a solução ótima. Então, por isso que a gente utiliza lambda. A gente teria que criar funções aqui para que ele identifique se uma dada solução é viável dentro de cada uma dessas restrições. Então, x e y aqui vão assumir valores diferentes no momento que o solver estiver testando os caminhos de possibilidade. Por aqui, nada de diferente. Então, repara que a gente tem o homem que fuma Pall Mall cria pássaros, eles têm que pertencer à mesma casa. Repara que aqui a gente está dizendo o norueguês vive na primeira casa. Isso significa que a gente não vai condicionar duas variáveis por meio de uma restrição. A gente está dizendo que naquele índice, a casa do meio é a 3, certo? Naquele índice, na casa 3, é o norueguês que vive. E é a partir daí que o modelo começa a perceber quais são as possibilidades que sobram, chutando o inglês, o sueco viver na primeira casa. E aqui nós usamos um método dessa API chamado inSetConstraint, onde nós indicaremos qual é a casa que nós queremos setar e a entidade. Então, sim, nesse momento a gente colocou na mão mesmo, foi lá na casa 1 e falou que lá é o norueguês que mora. Temos uma outra restrição, porque o homem que vive na casa do meio bebe leite. Olha que legal. Então, sim, a casa do meio é a casa 3, certo? Nós vamos lá e vamos setar também o leite. Prontinho. Vamos para a próxima, então? O homem que fuma blends vive ao lado do que tem gatos. Opa, olha que interessante. Não é o homem que fuma blends que tem gatos. Nesse caso, pessoal, a gente não sabe se ao lado é direito ou esquerdo, como a gente fez aqui. Então, a gente vai ter que passar para o modelo uma restrição independente da posição, se é esquerda ou se é direita. Como que a gente faz isso? Bom, se eu subtrair do esquerdo para o direito, eu vou obter um valor positivo. Se eu subtrair do direito para o esquerdo, eu vou ter um valor negativo. Porém, se eu usar o módulo, eu consigo saber, independente do lado, uma possibilidade de checar se ele está na esquerda ou na direita. Então, pessoal, é basicamente esse tipo de lógica, porém com o absoluto. Porque não importa o lado, a diferença tem que ser 1. Eles precisam de ser vizinhos. A mesma coisa funciona por quem tem cavalos. Quem cria cavalos vive ao lado do que fuma downhill, mas esse lado, de novo, não se sabe se é esquerda ou se é direita. Eu preciso de deixar a minha restrição mais flexibilizada pelo módulo para que ele encontre qual é o lado correto, se é cavalo e depois downhill ou vice-versa. Entendendo, pessoal, como se modela, a gente chega em todas as nossas restrições, a gente esgota as nossas regras explícitas. E aqui agora passa a ser problema da área de inteligência artificial de testar todos os caminhos possíveis ou os viáveis para que se encontre a solução. Para a gente saber se tem solução, simplesmente invoca o nosso problema com o método getSolutions. Vou rodar aqui as restrições e vou dar um getSolutions para saber. E olha que legal, ele encontrou uma solução viável que resolve atendendo a todas as minhas restrições. Só para mostrar mais bonitinho, pessoal, a gente pode ordenar
a solução pelo número das casas. Eu vou colocar aqui uma variável e vou pegar a primeira solução, e aí a gente percebe que a gente consegue fazer um iterador pelos elementos desse dicionário. Eu vou dar um sort. Eu vou dar um sort desses itens, cuja chave será a posição 1, ou seja, 0, 1, do meu dicionário, ordenando e criando um novo dicionário. Ele vai ficar ordenado bonitinho aqui. Então, casa 1, Danril, amarelo, norueguês, gatos, água. Será que o nosso solver está correto? Então, nesse ponto, já vou fazer um aviso de spoiler. Tá aqui, ó, spoiler alert. Se você não quiser ver a solução agora, quiser fazer, é o momento de parar, porque eu vou mostrar a solução desse problema, tá bom? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, beleza. Enfim, o que este problema perguntava é quem criava peixes, porque peixes não está nas nossas regras do problema. A última casa aqui só tem 4 variáveis. Onde está o peixe? Então, o alemão cria peixes. Então, a resposta do problema será se esta casa tiver correta. Verde, alemão, Prince, que é o cigarro, bebida, café, sobrou o peixe do problema, sobrou o peixe, obviamente, para ele. Então, resposta correta, o nosso solver fez corretamente. Tá? É aqui que eu quero tentar agregar, vocês extrapolarem essa solução tradicional da IA. Que vocês acham se a gente conseguisse utilizar GPT para resolver esse problema para a gente? Tá? Lembrando, pessoal, as GPTs modernas ainda não possuem um entendimento matemático e lógico dos problemas. Eles possuem um entendimento de linguagem. Tá? Isso faz com que problemas matemáticos sejam resolvidos por uma forma muito, consideremos, rasa, e pode trazer riscos para problemas mais complexos. Tá? Então, a gente não consegue usar inteiramente a GPT hoje para poder resolver problemas de caminhos ótimos, de otimização, porque elas não foram desenhadas para isso ainda. Imagino que em breve será. Porém, dada essa limitação, pessoal, esse tipo de problema dá para a gente poder extrair, sim, elementos interessantes da nossa GPT. Primeiramente, que esse tipo de problema possui linguagem corrente. Tá? Então, se eu perguntasse quais são as duas entidades, as duas variáveis dessa primeira frase, inglês e vermelho. Nessa segunda parte da aula, nós vamos reescrever esse código para que a GPT faça o entendimento das regras e a montagem automática das restrições. Acho que esse vai ser um ganho para a utilização da GenAI moderna. Então aqui a gente tem as regras, pessoal. E basicamente nós vamos criar também a nossa lista vazia. Só que aí vem a primeira questão. Quem vai preencher essas listas a partir das regras é a GPT. Então agora a gente vai fazer a instalação do pacote da OpenAI para podermos usar. Aqui eu vou colocar um código pronto com a minha chave de API. O importante, pessoal, agora vem uma etapa de engenharia de prompt que é essencial para esse projeto. A gente tem que passar esta string e fazer ele extrair disso listas prontas para a gente. Tá? Então, se a gente não colocar uma instrução muito clara e muito concisa, ele pode criar ali variáveis inválidas e quebrar o nosso código. Boa parte deste projeto, pessoal, deixo bem claro para vocês, mais ou menos 60% foi engenharia de prompt, para ele extrair ali o que realmente eu precisava. Então eu coloquei, dadas as regras a seguir, que são as regras do jogo, extrai em listas Python separadas cores, nacionalidades, bebidas, cigarros e animais. Esse é meu prompt. Vou passar as regras como sendo o usuário aqui na API do GPT
E setei a temperatura, pessoal, o mínimo possível para que ele não invente nada, não explique muita coisa. Tá? Isso é também importante. Então, vou fazer um teste aqui. Vou rodar aqui em cima. Para a gente ver como que ele entende essas regras. Aqui eu estou dando um print no retorno da mensagem. Reparem, pessoal, que sim, ele fez corretamente. Ele, a partir do texto bruto, ele conseguiu criar listas Python, tá vendo? Para o meu problema. E aí a questão é, como que a gente vai transformar essa string em uma instrução Python para ser executado? Quem conhece Python aí sabe, existe o exec. O exec transforma uma string em um código e executa assim no interpretador. Feito isso, pessoal, ó, atenção, aqui eu vou fazer todas as ressalvas possíveis e imagináveis para os engenheiros de TI. Sim, nós estamos pegando uma string sem nenhuma forma de depuração, sem nenhuma forma de debugging e estamos colocando uma execução em cima disso. Tá? Ainda vai surgir, pessoal, formas da gente poder depurar prompts na engenharia generativa. Porém, como isso ainda não é possível, a única forma é a gente fazer ali uns testes prévios para ter certeza que a execução dessa string vai resultar no código que nós precisamos. Porque o exec ele realmente é um risco quando a gente não sabe o que a gente está executando. Bom, feito isso, se a gente, por exemplo, vier aqui e puxar qualquer uma dessas listas que antes eram string, a gente consegue tê-los em lista Python. O próximo passo, então, não vai mudar muito em relação ao nosso problema original, porque a gente vai trazer agora o nosso Python constraint, a nossa programação de restrição, pip install python constraint, para o nosso projeto. Aqui é uma parte importante de setup, onde eu estou colocando uma constraint para cada uma dessas listas. Aqui lembrando o nosso solver, que é o backing track. Aqui está o nosso primeiro desafio. É montar, pessoal, as constraints que a gente fez no projeto anterior na mão, de uma forma automatizada pela GPT compreendendo as regras. Então, para ela compreender as regras, obviamente eu preciso de escrever um prompt poderoso, onde ela entenda quais são as entidades e transforme em lista. Eu peguei um modelo do mesmo código anterior, temperatura baixa, só que o prompt ficou dessa forma. Dada a frase a seguir, e aí eu vou criar uma função passando essa frase, cada uma das regras do problema, extraia em uma lista apenas cor, nacionalidade, animal, cigarro e bebida. Então, estou tirando ali palavras, por exemplo, homem, cria, fuma, não me interessa. Eu preciso das entidades e apenas as palavras que iniciem com um maiúsculo. Pessoal, de novo, grande parte desse projeto foi testando como que as regras se encaixavam no problema. Tá? A engenharia de prompt consumiu mais tempo nesse projeto. E eu preciso de fazê-lo entender que as entidades começam com maiúsculo. Então, Blue Master, cerveja, azul, norueguês, todas as entidades que eu quero que ele extraia em uma lista estão com maiúsculo. E tem mais de uma letra, porque se a gente perceber, a letra O, ele traria também, se confundiria. Atenção para palavras compostas, isso porque eu peguei ele errando Blue Master, quebrando aqui Blue Master e cerveja, ficou com 3 entidades. E eu preciso que ele extraia apenas estritamente as entidades que eu preciso de gerar essa lista. E aí a gente vai ver se ele conseguiu. Então, antes de... vou comentar esse código aqui e vou explicar a função primeiro. Então, basicamente o sucesso dela depende do prompt. E aqui eu vou fazer um retorna constraint. E eu vou colocar uma frase aqui, por exemplo, o sueco tem cachorros como animal de estimação. Vamos ver como é que ele está montando? Sueco e cachorros, perfeito. É isso que eu espero. Por quê, pessoal? Porque isso daqui faz parte das restrições aonde sueco e cachorro, vocês vão lembrar, tem que pertencer à mesma casa. Eu vou comentar aqui o print para a gente fazer a função de fato retornar algo. E por que que tem esse eval aqui? Bom, se eu
verificar o resultado desta função, se eu colocar aqui, por exemplo, se eu tirar o evil, né, e colocar aqui para ele retornar, a gente vai perceber que ele retorna uma string. O evil, ele é uma palavra reservada que o Python refaz o tipo de dados com base na característica que o objeto mais se parece. Olha que loucura, né? O Python tem suas imensas vantagens e imensos riscos também. Você pode transformar uma palavra em uma lista quando essa palavra se parece muito com uma lista, que é o nosso caso, e isso ajuda muito nesse projeto. Então, quando eu retorno aqui um evil, eu já percebo que ele trouxe para mim uma lista, que é o que eu preciso para poder encaixar nas restrições do meu modelo. Então já está funcionando, viu, pessoal? E aí, claro que a gente tem que testar casos mais complicados. O norueguês vive na primeira casa. Ele não tem duas entidades. Vamos ver como é que ele retorna? Vamos testar aqui. Já retornou errado, né? Então isso aqui faz com que eu precise de setar uma temperatura o mínimo possível para ele ficar incrivelmente literal. Opa, melhorou. Mas ele retornou uma entidade só. Tá certo ou tá errado dessa vez? Tá correto. Porque o que ele tem que entender agora é que o norueguês precisa ser setado na primeira casa. A gente vai lembrar que quando a gente modela uma regra setada no inset constraint, a gente só tem uma entidade mesmo que vai naquela posição. Então isso aqui está correto neste momento, porém a gente agora vai ter que saber se a lista tem um elemento e fazê-la setar na posição que precisa. Tá? Mas vamos devagar que a gente chega lá. E aí o código é bem parecido, tá vendo? Só que muda a engenharia de prompt, que precisa ser muito bem feita. Então basicamente, olha o nosso desafio. Quando ele retornar uma entidade, significa que ele tem uma casa que eu preciso de colocá-lo, né? Como no caso do norueguês, que tem que ir para a primeira casa. Só que quando eu falo primeira casa, é uma posição que tem que ser 1, 2, 3, 4 ou 5. Então eu tenho que fazer a GPT transformar primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto em 1, 2, 3, 4, 5 para que eu sete isso na restrição. Então eu estou falando com ele. As posições viáveis são essas. Converta para um numérico, extraia a entidade principal, porque olha só que interessante, quando ele não obedece essa quantidade de entidades que são duas, eu vou jogar ele para esta função, para que ele extraia a entidade e a posição. Então só vai ter uma entidade para ser extraída, respectiva com a sua posição. Nós temos, pessoal, nas regras dois tipos que se encaixam aqui, tá? A regra 9 aqui, ó, o norueguês vive na primeira casa e o homem que vive na casa do meio bebe leite. São os dois casos que vão ter que cair aqui, pessoal, e é isso que a gente vai testar agora. Então, extrai a entidade principal que possua a letra maiúscula. De novo, é importante testar, porque se ele trouxer entidades erradas, vai bugar o seu código. E aí eu estou falando para ele como que eu quero que ele retorne. E nesse caso, posição e entidade. Olha que interessante, por isso que é bom testar o prompt em string. Por quê? Ele vai tentar colocar leite, por exemplo, ou norueguês, sem o formato de string do Python. E vai dar problema quando a gente tentar fazer o evil, a conversão do tipo de dado. Então aqui eu já coloquei o prompt, setei a temperatura o mínimo possível e coloquei o evil aqui. Então vou rodar aqui. E já vou testar logo, retorna a posição variável com a frase polêmica, o homem que vive na casa do meio bebe leite. Olha que legal, ele conseguiu entender que a casa do meio, 1, 2, 3, 4, 5, é a casa 3. E aí a variável, a entidade que retornou foi leite. Então a gente vai na posição 3 e vai setar o leite. Show, parece que está funcionando legal, hein? Promissor. Bom, agora, pessoal, se a gente conseguiu chegar até aqui, e de novo, o prompt tem um grande fator de consumo de tempo aqui, tá bom? Se a gente chegou até aqui, a gente vai para as regras, tá? Eu vou começar, galera, com uma lista
de restrições que eu vou adicionando uma por uma, iterativamente. Eu vou dar um split nas regras. Então, as regras estão numa string. Se eu quebrar por barra invertida, eu vou pegando uma por uma. Então, cada vez que eu for pegar uma regra, vou verificar se ela não é vazia. A primeira e a última linha são vazias. Vou pegar uma lista que vem retornada da tentativa de juntar duas entidades. Eu não estou trabalhando nesse momento com a necessidade de saber localização. Então, se o tamanho da lista for 1, significa que eu tenho que jogar essa regra para este modelo de posição e entidade. E é isso que eu vou fazer bem aqui. Eu vou submeter essa regra para a minha função que cria a posição e a variável para a minha restrição. Nós temos aqui este formato de restrição, certo? O nosso modelo, add constraint, insert constraint, posição e a entidade em formato de lista, ambas em formato de listas. Se a lista é igual a 1, ele já retornou nesse formato, eu preciso de montá-lo. Então eu vou montar, pessoal, uma string com o format do Python que me ajuda muito nisso, tá? Então eu vou mostrar aqui e já explico. Ó, quando eu uso format, eu consigo colocar isso aqui numa string, tá? E reparem que aqui, ó, tá igual a posição da variável 0, que é o 3 aqui, né, que ele vai jogar, vírgula aqui, vou quebrar a linha só para ficar mais fácil, e eu preciso de passar a lista, e a lista é a mesma posição variável na posição 1, certo? Beleza, vamos seguir. E se a minha lista não tiver um elemento apenas, significa que eu vou ter que tratar com as regras normais, tá? Só que mesmo as regras normais, eu preciso de tomar um cuidado, vocês vão lembrar, com o esquerdo apenas e com o ao lado de. Sendo duas entidades, eu preciso de checar se, por exemplo, a palavra esquerdo existe na regra. Por exemplo, fica ao lado esquerdo da casa branca, significa que x menos y tem que dar 1. Exatamente, positivo. Com exatamente x menos y igual a 1. Tá? E lista aqui, lembrando, são as entidades que ele extraiu lá no motor da GPT. Ele não tiver esquerdo, mas tiver ao lado ou vizinho, indica também uma noção de localidade, porém em absoluto. E se ele não for nenhum nem outro, acaba caindo, galera, na regra geral, aonde nós vamos adicionar uma constraint, aonde os dois têm que pertencer à mesma casa. E olha que interessante, no final de tudo, quando ele chegou embaixo, eu vou adicionando cada uma das restrições na minha lista de restrições do modelo. Basicamente isso, pessoal. Esta é a rotina que monta para a gente as restrições uma a uma com base nas regras discursivamente entendida pela GPT no nosso problema de IA tradicional, no nosso solver de backing track. Vou botar para rodar aqui. Opa, tá com nível aqui a menos. Beleza, importante. Tem que estar sempre no nível do if. Bom, aqui a gente está vendo ele montar as regras em tempo de execução, pessoal. O que a gente tem que fazer agora? Tem que validar se essas regras estão corretas, hein? Eu tenho aqui a nossa colinha do projeto anterior. E a gente pode bater aqui, pelo menos no olho, se está correto. Verde é vizinho da casa branca à esquerda. Verde é vizinho da casa branca à esquerda. Perfeito. Né? A restrição de 7, 3 leite. Restrição de 7, 3 leite. 1 norueguês. Opa! Ó, reparem que aqui ele errou a restrição do norueguês, tá vendo? Então vou voltar aqui. Vou setar o mínimo possível de alucinação.
Opa, melhorou, hein? Viram? Eu vindo aqui e setando mais casas, ele conseguiu entender mais literalmente o que eu estava solicitando. Então agora está correto. Beleza, então vamos seguir aqui. Blend, são vizinhos, Blue Master, olha, identificou aqui a palavra composta, correto. Alemão Prince, norueguês azul, blends, água. Parece tudo ok, pessoal. Já temos uma lista de restrições montadas a partir do modelo GPT, que precisou de uns puxõezinhos de orelha, vocês viram aí, tá? Que passa a ser na engenharia de IA algo importante você agora instruir o modelo, validar e depurar o modelo, o retorno generativo desse modelo. Basicamente, o que eu preciso de fazer agora? Eu preciso de percorrer as restrições, vou mostrar na tela só para ficar mais claro e dar um exec novamente. Ou seja, ele vai pegar isso aqui em um formato de string e executar como um código Python. É assim que a gente coloca isso lá, de fato, no modelo. Pronto. Aqui são códigos que já foram executados. Agora, manter o mesmo código do resultado anterior, lá do nosso projeto. Vamos puxar aqui as soluções. Né? E sim, temos soluções, porque não deu erro. Significa que nós temos soluções, olha que legal. E aqui agora eu só vou usar aquele código para poder ordenar. E aí lembrando que a gente vai validar corretamente a casa 5. Né? E aí tanto faz aqui na ordem do desenho. Verde, café, alemão, Prince. Com certeza faltou peixes. Peixes é criado pelo alemão. Perfeito. O nosso código está funcional. Galera, e aí como consideração final, aqui nós estamos num notebook, num ambiente de pesquisa. Qual que é o próximo passo? O próximo passo agora é a gente ir para o LangChain, que é o nosso framework de RAGs, e desenhar arquitetura para a produção desse cara. Tá bom? Se vocês já quiserem vídeo aí, acharam interessante, podem deixar nos comentários, porque eu tenho total interesse aqui de entregar isso aqui para vocês em RAG também, né, onde a gente faz a chamada na GPT, delega para um módulo a primeira função, a segunda função, a terceira função, até que a gente chega no resultado final. Pessoal, era isso, voltando aí das férias, espero que vocês tenham realmente gostado. Aqui a gente fez um mix de IA tradicional com IA generativa, espero mesmo que seja de utilidade para vocês. Contem comigo, deixem aí nos comentários o que vocês querem para os próximos vídeos e podem ter certeza que mais conteúdo virá. Valeu!